Devocional de hoje, eu quero convidar você para o capítulo 8 ao 10 de 1 Reis. Estamos falando sobre a era do rei Salomão. Estamos de Gênesis a Apocalipse neste Devocional 2024. Venha comigo para mergulharmos nesta jornada de fé. Hoje eu quero falar sobre estes capítulos e dentre os pontos que me chamaram a atenção, porque eu não vou entrar nos detalhes que falam, por exemplo, sobre os utensílios do templo, sobre os detalhes de quando Salomão falou com o povo ou quando ele orou a Deus, mas os pontos que saltaram aos meus olhos, como o templo, a arca e as tábuas. E o desejo de Deus e também onde encontramos respostas. No capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, nós observamos uma analogia de como é feita a obra de Deus em nós. Por quê? Porque aqui neste capítulo 8, nós vemos Salomão trazendo a arca para dentro do templo. O templo havia sido construído, ainda estava vazio. A arca, naquela ocasião, representava a presença de Deus no meio do povo. Dentro da arca estavam as tábuas dos mandamentos. Então, trazendo para os dias de hoje, quando Salomão levou a arca para dentro do templo, levado pelos sacerdotes, e dentro dela estava a arca, e só depois disso é que a glória de Deus encheu todo aquele lugar. Hoje, o que nós aprendemos com isso? O templo somos nós. Eu, você, cada um de nós. A arca, que naquela ocasião representava a presença de Deus, é o Espírito Santo. E as tábuas são as palavras de Deus que encontramos na Bíblia Sagrada. Ele quer que as palavras dele e o Espírito dele estejam dentro de nós. E o versículo 10 e 11 diz assim: tendo os sacerdotes saído do santuário, isso depois que a arca foi colocada lá dentro, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Ou seja, não tem a participação do homem, não tem a participação humana, não tem a participação de uma ponte entre você e Deus. Não, é você e Deus. A glória dele encheu aquele lugar e não havia espaço para a natureza humana. É isso que nós aprendemos, é isso que nós entendemos aqui nesses detalhes. O templo foi construído e para dentro dele foi levado a Arca da Aliança, e dentro dela estavam as tábuas da lei. Somos o templo, a arca é o Espírito Santo e as tábuas são as palavras de Deus que devem se manter dentro de nós. Quando a glória de Deus se revela, não há espaço para a natureza humana, não há espaço para o homem. Que glorioso, né? Do versículo 29 e o versículo 30, diz assim a palavra de Deus em meio à oração de Salomão: para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Entenda, Deus em nenhum momento, nem para Davi
e nem para Salomão, ele afirmou que ele habitaria nesta casa, que ele moraria nesta casa. Esta casa foi erguida na ocasião para o nome de Deus. Era um local de uma expressão de honra a Deus, onde o nome dele estaria, como vemos nesta palavra dita por Salomão. Hoje, onde invocamos o nome do Senhor Jesus, ali, naquele lugar, a sua presença se faz presente. Aí, no presídio, onde você está, no hospital, na sua casa, no seu quarto, onde você está aí sozinho, fechado, trancado, você que está aí agora me acompanhando dentro do ônibus, dentro do seu carro, com o fone no ouvido, este lugar, se você falar com Deus, porque nós somos a sua morada. Ali foi inaugurado um templo para o nome de Deus, não para a sua morada, pois a vontade de Deus não é habitar em pedras, mas em nós. Vemos que mesmo o templo não foi isento de destruição quando o coração dos israelitas se afastaram de Deus. Ou seja, se aquele lugar fosse a morada de Deus, Deus permitiria que ele fosse destruído? Deus ouviu, por exemplo, Jonas quando ele estava dentro de um peixe. Ele não estava dentro de um templo, simplesmente ou meramente. Mesmo em um profundo abismo, ele está conosco. Você pode ver isso em Salmos 139, no versículo 8. É importante nos reunirmos para congregar na igreja? Sim, com certeza, porque isso aumenta o nosso senso de reverência a Deus. Mas nós podemos, por exemplo, nos ajoelhar ou simplesmente inclinar a nossa cabeça para orar, expressando humildade a Deus, onde quer que estejamos, e manter as mãos estendidas para o céu, expressando uma submissão a Deus em um momento íntimo de oração. Se você quiser, ao terminar este momento aqui de meditação do devocional, faça a sua oração, fale com Deus. No versículo 56, a palavra de Deus nos mostra quando Salomão ele abençoou o povo, dizendo assim: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nós podemos confiar e ter absoluta certeza, mesmo nós sendo falhos e não merecendo, Ele cumprirá em nossas vidas as suas promessas. E se você crê, então diga aí, graças a Deus. No capítulo 9, no versículo 1 ao 3, quando a aliança do Senhor com Salomão é firmada, diz assim: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Quando nos voltamos para Deus, de imediato, Ele se volta para nós. Sabe por quê? Porque Ele tem um desejo imenso de estar em comunhão conosco. Ele quer ter comunhão com você. Você mesmo que diz: mas eu sou uma pessoa tão imprestável, eu sou uma pessoa que fiz tanta coisa errada, eu sou uma pessoa que não mereço. Mas quem disse que alguém merece? Ele quer ter comunhão com você.
Permita isso, através de uma atitude de se render a Ele. E para terminar, no capítulo 10, quando a rainha de Sabá entra em cena, indo ao encontro de Salomão para conhecê-lo e fazer perguntas a ele, a palavra de Deus diz no versículo 3, que me chamou a atenção, o seguinte: Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Sabe o que me salta aos olhos lendo esta palavra? Que o que fez Salomão com a rainha de Sabá é o que a palavra de Deus faz conosco. Encontramos todas as respostas que necessitamos nas Escrituras Sagradas. Então, mergulhe nela. Se o vídeo de hoje te ajudou, então compartilhe, coloque no seu story, envie o link nas suas redes sociais, nos seus contatos, e não esqueça de deixar o seu comentário e também o seu like, porque assim, fazendo essas coisas que eu aqui orientei, então estes vídeos que nós temos aqui postado ficarão em destaque na rede social e vamos alcançar mais pessoas para ajudá-las. Amanhã voltamos com vocês em mais um Devocional 2024. Você é especial para Deus. Até amanhã.